Vamos iniciar a apresentação, tá? Meu nome é Ana Cláudia, sou a coordenadora do Comitê de Aplicações e gerente da área de governança de investimento. Sejam bem-vindos à nossa primeira live referente à apresentação de cenário econômico. É importante destacar aqui que as apresentações de cenário econômico, elas sempre são realizadas nas nossas reuniões ordinárias do Comitê de Aplicações, com a presença do Comitê de Risco. É uma reunião técnica com a equipe técnica da área de investimento. Vocês estão sendo convidados, espero que vocês gostem da apresentação, vocês podem interagir conosco, perguntas e dúvidas vocês podem colocar na parte superior do vídeo, tem uma palavrinha PIR, que a gente vai tentar responder nessa live, que a gente não conseguir responder na live, a gente vai responder no decorrer do dia. Vou passar a palavra para o nosso diretor de investimento, que faz as apresentações de cenário nas reuniões dos comitês. Sérgio, você está com a palavra. Olá, bom dia. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado aqui a todos os presentes. Obrigado a todo o time do Serpros e a todos os participantes que estão ouvindo e os que não puderam agora e vão ouvir depois essa mensagem gravada, né? Queria agradecer também ao presidente do Serpros, né? O nosso diretor-presidente Wilson Cury. Agradecer também ao Fernando Bento, nosso diretor de Administração e Seguridade, que também estão aqui ouvindo, participando com a gente como ouvintes. Muito obrigado a vocês dois, que, na realidade, a nossa equipe de diretoria executiva é que proporciona tudo isso. Gente, antes da gente começar a falar de cenário, é importante a gente conhecer a nossa governança na área de investimentos, né? Então, o processo de decisão de investimentos no SERP, ele passa, todo e qualquer decisão passa pelo comitê de risco, pelo comitê de aplicações, e aí ele recomenda à diretoria executiva e aprova ou acata ou aprova aquela recomendação, ou não acata ou não aprova. E tudo isso dentro de um limite estabelecido pela política de investimento de até 3% de alocação. Qualquer recurso que seja aprovado superior a 3%, nós temos que subir ao Conselho Deliberativo e pedir a decisão de aprovar a nossa alocação. Então, é muito importante que a gente entenda que esse processo totalmente democrático de tudo que se refere a investimentos. O comitê de risco ele é formado por 3 membros, um da área de investimento, um da área de risco corporativo e uma pessoa da área de atuária. O comitê de aplicações de investimento é formado por membros da área de investimentos, pessoas da área de finanças, pessoas da área de previdência e pessoa da área de governança também da casa. Então, eu acho a governança corporativa. Isso é importante a gente entender que a multifunção das pessoas, né? Nós temos pessoas de todas as áreas aqui que nos auxiliam nessa tomada de decisão. O processo normalmente inicia-se na área no front, que é a nossa gerência de investimentos, onde capta ativos ou fundos que nos interessa fazer parte do portfólio, e aí todo o processo de decisão vai. Não é raro, em quase todos eles também necessitamos ainda de parecer da área jurídica, que pode ser da área jurídica interna ou parecer de área jurídica externa, né? Então, quer dizer, tudo isso é tomado e levado em consideração quando nós vamos investir ou desinvestir, ou tomar alguma decisão em cima dos ativos, vamos chamar de ilíquidos, ou ativos que foram provisionados para perda, que mesmo 6 anos depois de a gente ter provisionado alguns ativos, eles ainda nos dão, necessitam de acompanhamento, vou dizer, diário, porque alguns nós ainda não conseguimos alcançar as garantias desses ativos. Bom, falado isso, eu sou o Sérgio Vieira, sou responsável pela área de investimentos perante os órgãos fiscalizadores, Previc, CVM e Banco Central, e sou o gestor principal, mas já posso adiantar a vocês que não sou a decisão
não sou o principal decisor de tudo isso aqui. Todo esse grupo de pessoas que vocês estão vendo aqui na tela, a gente fez questão de que o grupo viesse para a tela, exatamente para mostrar as pessoas que decidem sobre os investimentos do SERPRO. Está faltando aqui ainda, mas eu vou dizer já, não faz parte dos comitês a diretoria executiva. Nem o diretor de investimento que vos fala, nem o Wilson Cury e nem Fernando Bento fazem parte do comitê de investimento. A gente faz parte, sim, da diretoria executiva, que quem dá a palavra final da decisão. Bom, nesse ambiente, que é um ambiente que está o comitê de aplicações e também o comitê de risco, ele acontece uma vez por mês, é a primeira reunião do mês do CAP, que é chamada de reunião ordinária, onde a gente comenta um pouco do mês que passou e qual é a expectativa que a gente tem para o mês que vai entrar, né? No caso, agora nós vamos falar um pouquinho de julho e um pouquinho de agosto, né? Nós não temos um horizonte muito longo exatamente porque ela acontece mensalmente. E a nossa visão de ano, ela é montada na política de investimento, que já posso adiantar para vocês que começa a ser montada no próximo mês. A partir de setembro, a gente começa a montar a política de investimento para o novo quinquênio, que começa em 24, e óbvio que ela tem um foco voltado maior para o ano de 2024. Bom, Júlio, o que nós tivemos aí que afetaram a precificação dos ativos lá do mercado financeiro? Bom, nós tivemos uma importante aprovação da reforma fiscal, né, na Câmara, já passou nos 2 turnos, ela agora vai caminhar para o Congresso, para o Senado Federal, para que também seja apreciada. E se for acatado, tudo que veio da Câmara é aprovado e vai para a sanção do Executivo, e se não for acatada, qualquer mudança que faça vai fazer ela retornar à Câmara Legislativa. E aqui é importante a gente fazer que a gente não trabalha com juízo de valor. Se a política foi boa, precisa de melhora, não precisa de melhora, o que a gente faz é olha o cenário, o que a gente tem e qual é o cenário que pode ser dado a partir daquilo que tem, né? Então, agora, esse tempo entre julho e agosto, nós vamos trabalhar vai e volta, tá? Agora, em agosto, essa reforma fiscal vai para o Senado, mas já está engatilhado na Câmara também o arcabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal é a parte fiscal que o governo vai precisar para elaborar o orçamento do ano que vem. Ou seja, ele vai trabalhar com a arrecadação para poder ver o quanto ele pode gastar. Na realidade, a gente já trabalha sabendo quanto que a gente quer gastar e a gente precisa encaixar nisso o quanto a gente consegue arrecadar para saber se vai ser um orçamento deficitário ou superavitário, né? Ou seja, se ele se paga com a receita ou se ele vai precisar de mais recursos do que foi arrecadado. Isso, lógico, que acaba mexendo com os mercados, o mercado de juros e o mercado de bolsa, né? E esses são os 2 principais alocações que nós temos. Desde que a gente chegou aqui, a gente trabalha não diretamente em compra de ativos. Toda a gestão nossa é feita através de fundos abertos, que direcionam seus recursos para ações ou para o que a gente chama de multimercado, que são gestões que trabalham com a volatilidade do curto prazo, né? Mas o volume principal da alocação dos nossos recursos estão alocados em títulos públicos federais, na sua maioria absoluta, em títulos indexados a um índice de inflação mais uma taxa de juros. Essa taxa de juros sempre busca comprar a taxa de juros superior à taxa de juros do plano. Hoje, que vigora é de 5,08. Mas nem toda a carteira pode ser carregada a curva, ou seja, tentar oferir esse ganho no longo prazo. Uma parte dessa carteira, por legislação, é obrigada a ficar na volatilidade de mercado. Então, quando os juros sobem, a gente tem variação negativa, e quando os juros caem, a gente tem variação positiva. Talvez seja complicado para alguns, mas eu posso dizer o seguinte, é que quando o juro sobe, para que seja oferido esse juro mais alto, alguém tem que pagar menor para receber o título do governo que já tem um valor de face definido, quanto que ele vai ser resgatado, o valor, né? Então, quando os juros
sobe, ele tem que pagar menos para oferir aqueles juros. Quando os juros caem, ele paga menos, então ele vai oferir um juros menor. Então o mercado ele vai nessa volatilidade. E aquilo que no passado se chamava de renda fixa, a gente entende hoje que de renda fixa não tem nada, a gente tem de juros, né? O papel, nós estamos num momento agora, para vocês terem uma ideia, entre março e julho, os juros de um papel que a gente pegou, por exemplo, um título do governo que vence em 2045, teve uma queda de 1%, saiu de 5,58 para 5,64, 6,68 para 5,64. Então, quer dizer, isso é uma queda que quando a gente fala em 1%, mas é 1% ao longo até 2045. Isso dá um volume de recursos bastante considerado. Essa queda para os títulos que estão marcados a mercado, para a gente foi positivo. Para títulos que estão marcados na curva, isso é indiferente. Então, essa volatilidade a gente tenta trabalhar. E a nossa visão ela sempre vai estar voltada para o longo prazo. Porque a gente tem um compromisso com vocês, participantes, no longo prazo. Essa sustentabilidade da garantia do pagamento do benefício é muito importante. E a gente não trabalha como um banco. Um banco ele está preocupado com o caixa dele, que a gente chama de tesouraria. A gente aqui não se preocupa muito forte no curto prazo. A gente tem uma preocupação muito grande com o longo prazo. E como a janela de juros altos subiu muito, o juro começou a subir em final de 21 e durante o ano de 22, a gente começou a achar que essa janela de juros altos era interessante para a gente comprar juros e carregar na curva até o vencimento, dada a nossa capacidade econômica e financeira, que é comprovada por estudos matemáticos, né? Então, é só para a gente entender como que a gente trabalha isso. Bom, então, no mês de julho, o que aconteceu? Essa definição, se ia aprovar ou não a reforma fiscal, fez o mercado ficar volátil. A hora que se sentiu que o mercado podia aprovar aquilo, disse assim, bom, vai ter uma definição. O mais importante para o mercado é ter uma definição. No primeiro momento, se aquilo é muito bom ou não, não importa tanto. A segunda leitura é que como é que ficou a reforma. Ela vai subir, vai cobrar mais imposto ou não? Isso é uma outra conta. E a gente é importante que vocês entendam que toda vez que a gente está decidindo de coisa que vai acontecer. A gente não olha o retrovisor, é só o monitoramento que a gente faz depois, que é a área de controle e risco, que vai olhar o que foi feito. E agora a área do front, que é a decisão, que é o comitê de investimento, muitas vezes ele tem que olhar para frente. Vamos colocar dinheiro na bolsa ou vamos colocar dinheiro em juros, né? E a gente primou todos esses exercícios passados, a gente tem uma maior alocação num risco bem baixo, que é o título público, que é o título soberano, e apenas 10% direcionado à Bolsa e 10% a 12% direcionado aos fundos multimercados, que eu vou falar ao longo da nossa conversa. Bom, então nós tivemos esse mercado altamente volátil em função desses comportamentos. Então a bolsa chegou a subir, bater 122 mil pontos, 123 mil pontos, e logo depois ela volta. Então ela ficou volátil, dando no final do mês 3% de alta. Foi muito bom, mas se comparado a julho, que foi quase 10% de alta, ela é baixa. Então a gente, quando acostuma com os números altos, a gente acaba achando que 3% é pouco, mas 3% considerado em um mês é um belo de um retorno. Então a Bolsa, quem apostou na Bolsa em junho, ganhou dinheiro de junho e ganhou dinheiro em julho. E a gente vem recuperando bastante os nossos retornos aí. A gente vai ver esse ano, já fechando junho e julho, nós já estamos atingindo a meta atuarial do ano. Uma coisa que muitos reclamam, que nos últimos 3 anos não tinham batido a meta atuarial. Sim, nós tivemos problemas conjuntural muito fortes. Uma coisa que a gente pode garantir a vocês é que nós não temos problema estrutural, nem no meu passivo e nem no ativo. O ativo que tinha de problema de estrutura foi derrubado. Ele foi colocado à perda lá em 2015, 2016, 2017, alguma coisa em 2018, e está lá já negativado. Então, tudo que nós temos hoje marcado é ativo bom. Nós podemos dizer a vocês que estamos fechando julho aí já com o Serpro já administrando um ativo total de 8 bilhões de reais. Né? Se a gente considerar que nós saímos em 17 de 5 bilhões e meio, eu acho que é um belo incremento na carteira total. Bom, então esse mercado ficou volátil, os juros
na expectativa da reunião do Copom, que começou ontem e termina hoje, né? O Copom hoje está dizendo qual é a nova taxa de juros básica da economia. O mercado aposta, e nós também vamos com o mercado, numa queda da taxa de juros. Primeira coisa é saber se a juro vai começar a cair. Então, ele parou de ficar lá em cima, um juro que é considerado por muito caro, mas esse juro estava caro exatamente, ele vem de um juro que ficou extremamente barato em 2020 e 2021. E a inflação acabou galopando, não só pelo problema de pandemia, mas principalmente problema de guerra, né? Que o maior problema da inflação alta em 2022, ela vem da guerra declarada pela Rússia à Ucrânia, que levam as commodities de alimentos e a commodity de energia, petróleo, para preços muito elevados, provocando na segunda camada uma elevação no preço de consumo. Então, isso obrigou o Banco Central a elevar a taxa de juros para trazer a inflação para a meta, que é extremamente baixa. Mas não vamos discutir se tem que ser 4,5 ou 5, 3. Não é uma discussão que cabe a gente. Aqui, na hora que a gente está fazendo a gestão dos recursos de vocês, a gente tem que olhar onde está e o que tem, né? Então, agora a gente está usufruindo o lucro, porque a gente comprou muito título, inclusive a mercado, para carregar, e agora nós vamos começar a ganhar esse recurso. E se a economia for bem caindo os juros, com certeza vai ser bom para um outro lado de consumo, que vai ser bom para a Bolsa, né? Que é onde estão as empresas que precisam de receita para poder apresentar lucro e gerar dividendos para os acionistas, né? Na outra ponta, nós estamos lá como investidor. Então, essa é o racional. Então, o mês de julho foi um mês que a gente acha que vai conseguir chegar num patamar bastante interessante. A gente pode ver aí, no caso o PS2, aí o CD, ele vem apresentando boas rentabilidades, vai se repetir em julho, menor do que a de junho, mas também a gente tem que imaginar que a inflação também no mês vem menor, então isso também nos obriga, não nos obriga a ter um rendimento tão elevado, porque parte dele está atrelada à inflação, né? 72% dessa carteira está atrelada à inflação. Então, ela precisa, o que der de IPCA, a gente vai ganhar uma outra ponta de juros. E esses fundos de multimercados não foram muito rentáveis, porque a economia se movimentou em momentos diferentes de posições iguais, ou seja, teve momentos que a bolsa subiu e o juro também subiu, tiveram momentos que a bolsa caiu e o juro caiu. E esses dois componentes do mercado normalmente trabalham em posições contrárias, né? Normalmente, quando o juro sobe, a bolsa cai, quando o juro cai, a bolsa sobe. Então, a volatilidade esse mês ela foi um pouco prejudicada. Mas quando a gente põe o resultado da volatilidade no médio prazo, é quem faz essa política de gestão nossa voltada ao dia a dia, né? As variáveis que vão surgindo ao longo do tempo. Tivemos também efeitos externos, né? Nós não podemos esquecer que qualquer acontecimento no mundo externo também afeta o Brasil. Por exemplo, tivemos aumento da taxa de juros no mercado americano, aumento da taxa de juros na Europa, tivemos problema de crescimento de economia na China. Então, todas essas variáveis ela acabam, de uma certa forma, influenciando aqui dentro, porque além do dinheiro interno, também tem dinheiro externo, né? E se o dinheiro externo ele passa a ser vendedor e para levar o dinheiro para fora, retornar para casa, existe uma pressão grande de compradora no dólar, muita demanda, pouca oferta, e você acaba elevando o preço do dólar, baixando às vezes o preço da bolsa, porque tem alguém vendendo ação para poder fazer recurso, tá? Então, acho que é importante a gente olhar como que isso se movimenta. Então, foi um mês que o mercado trabalhou entre altas e baixas, mas no final do dia foi positivo, né? A Bolsa subiu 3%, a parte de juros deve estar dando para a gente aí em torno de 0,60, 0,65 de ganho no mês, né? Que se a gente anualizar isso dá acima de 6%, superior à inflação esperada para o ano, que vem caindo a cada dia, já baixou de 5%. A inflação esperada para o ano de 2023 ela já está abaixo de 5%. E o que nos espera agora em agosto, né? Bom, o que nós temos pela frente em agosto? Nós temos o Senado
apreciando a reforma política, e essa reforma política ela se diz direito ao consumo, que é só imposto, né? Os impostos viraram dois tipos de impostos. Não vamos aqui entrar em detalhe, mas depois, se alguém perguntou, nós podemos responder isso detalhadamente. E agora vem a aprovação do segundo turno e tem a aprovação ou apreciação das duas casas com o arcabouço fiscal, né? que é o grande estudo, o grande trabalho para o governo executivo trabalhar o ano que vem. E aqui nós vamos ter, eu acho que nós vamos ter a aprovação do arcabouço. Ele já tinha passado na Câmara, foi no Senado, foi modificado, voltou para a Câmara, e a gente acha que ele na Câmara vai ser modificado de novo, vai voltar ao que a Câmara queria inicialmente, e eu acho que o mercado já tinha, vamos dizer assim, degustado bem esse arcabouço e vai seguir. Eu acho que agora nós vamos começar a entrar numa época de calmaria. E se tudo isso for confirmado com a inflação estando dominada, né, porque agora a gente já tem um núcleo da inflação, que é a parte mais importante da inflação, dominado, e ela vem cedendo bastante, né, a gente tem observado, inclusive, GPMs vindo negativo, e vamos lembrar que GPM é preço de atacado, né, então é um preço que, se ele cai hoje, amanhã ele vai refletir lá no preço do consumo, né? Então, a gente tem essas variáveis que estão bastante bem comportadas, e aí a gente vem com essa queda de juros que deve ser anunciada hoje. O tamanho dela, tem gente no mercado que acha que vai ser de 0,25, tem gente que acha que vai ser de 0,50, e tem alguém no plantão achando que também vai ser de 0,75. Então, eu acho que é isso aqui que agora a gente vai trabalhar. Ou seja, o importante para a gente é o viés de baixa, né? O tamanho da baixa é um outro conceito que aí vai mexer com expectativas de cada gestor, né? Então, tem gente apostando em 0,25, tem gente também apostando em nada, tem gente apostando em 0,25, tem gente apostando em 0,50, 75. Né? Isso é o que a gente vai trabalhar e a gente vai ver. Como nós estamos comprados, eu acho que a gente está bastante arrumado, vamos dizer assim, nessa carteira. A parte nossa de bolsa é uma carteira que tem em torno de 10% direcionado para esse ativo de risco, que a gente considera bastante conservador até, e a gente não errou isso, porque os 3 últimos anos não foram anos bons para a bolsa, né? Mas a gente não poderia deixar de ter essa alocação. O próprio ALM, que é um estudo matemático que a gente faz, que é realizado por um consultor nosso, direcionava que a gente esse tamanho mesmo para a Bolsa. Então, a gente está esperando que o mercado comece a voltar, né? A gente tem aí a Bolsa fechando junho bastante elevado, julho repetiu uma alta, e a gente espera que julho também repita essa alta e com a queda de juros. Então, a gente vislumbra ganhos nas duas carteiras. É importante dizer também que o mercado financeiro ele se antecipa tudo, ele aposta antes, né? E a hora que fechar a decisão dos juros, se caiu, o importante vai saber o que vem de comentário e já começar a brigar para a próxima reunião, porque essa reunião já acabou, né? Decidiu. Subiu ou não subiu? Então, caiu ou não caiu os juros? Então, a gente já começa a se preocupar agora como é que vai ser a próxima reunião. E o mercado hoje já está trabalhando com isso. O mercado hoje já não está trabalhando mais com a queda. A queda ele já sabe, já é favas contadas. Então, acho que essa é a expectativa que a gente tem para o mês de agosto, que eu também vejo um mês bastante interessante para a gente, né? Existe uma expectativa de vir deflação, uma inflação extremamente baixa. Isso para a gente é bom, que o passivo no recorrente sobe pouco, né? E aí a gente consegue acompanhar essa diferença que a gente tem entre esse desnível que tem entre o nosso passivo e o nosso ativo, né? Que é o tal do déficit que a gente vem trabalhando para a redução dele ano após ano. A gente acaba não conseguindo reduzir, mas é importante dizer que em nenhum desses anos a gente teve variação negativa nas carteiras, carteira global, e não ultrapassamos a linha, né?
a atuária também está aqui e vai até balançar a cabeça agora. A gente não ultrapassou a linha de equacionamento de déficit, e a gente pode garantir que algumas co-irmãs nossas realmente sofreram com isso e tiveram que fazer equacionamento de déficit. Então, quando a gente diz que o déficit nosso é administrado, é mesmo, ele tem um déficit líquido de 3% do patrimônio total, e temos aí um déficit bruto em torno de 5 e alguma coisa, ou seja, não tem nenhum problema de solvência na casa. Essas palavras alguns não gostam de falar, mas a gente não tem isso, a gente está completamente seguro do túnel que caminha o nosso déficit, né? Então, eu acho que o mês de agosto vai ser um mês bastante promissor para os investimentos na área principalmente os alocados em renda variável e a parte de juros que está carregado a mercado. A parte de juros que está carregado na curva, a gente tem um juro médio bastante elevado. Deve estar hoje, eu não sei, Milênio, a gente tem, esse é da área do Eduardo, 5,90, 5,80 o juro médio do carregamento da curva nossa? Essas últimas compras, pelo menos que nós fizemos, é em torno de 5,70. 5,70. Então, a gente está bem comprado, que a nossa posição comprada futuro garante um ganho para a gente superior à nossa meta atuarial. Gente, isso é uma coisa que me deixa extremamente satisfeito, né? Eu acho que isso aí é muito importante, o tamanho desses juros no longo prazo. E quando a gente faz o estudo tem um estudo que a gente faz do fluxo de caixa nosso futuro comparado com o fluxo de obrigações, que a gente vai até 2100, a gente consegue enxergar que o nosso ativo está casado com o nosso passivo. Embora a gente só tenha investimento mais longo que a gente tem no Brasil hoje é 2060, né? Mas a gente consegue vislumbrar aí contas bastante interessantes. Óbvio que a gente sabe que esse juro vai cair no longo prazo, ele vai ter problema, nós vamos ter problema ao longo prazo, mas a tendência é sempre de queda. Lembrando sempre, gente, não podemos esquecer que o juro real no Brasil não é uma coisa baixa, o juro real no Brasil é uma coisa elevada, né? Mas a gente consegue suportar. Eu acho que o Serpros não temos nenhum problema disso, mesmo considerando as baixas que nós tivemos que montar aí em torno de 1,2 bilhão no curto prazo, né? Então, nós estamos aqui falando dos 8 bi sem esses 1,2 bi, né? Se 1,2 bi tivesse, isso tivesse sido remunerado, a gente hoje teria ultrapassado a casa, estaria batido de 10 bilhões de reais. Tranquilamente, teria ultrapassado aí 10 bi e meio, alguma coisa assim. Então, a gente está bastante razoável. Eu acho que é isso. Milene, precisa de alguma complementação, algum detalhe, mas o Vitor, fala um pouco para a gente de número de China, que a gente teve alguma movimentação na China, o crescimento não foi muito satisfatório, né? E a China já está tomando algumas medidas para ativar a economia. Sérgio, Perfeito, antes da exatamente. explicação do Vitor, eu gostaria de dizer Tá, que temos desculpa, 103 pessoas na live. que bacana, hein? Que legal. Agradecemos aí a participação de todos, né, a interação de alguns aqui no chat. E só para poder deixar claro, referente à explicação do Sérgio no início da apresentação, que o Comitê de Aplicações e o Comitê de Risco é um comitê composto de equipe técnica e ele é construtivo, tá? Quem decide a diretoria executiva, o comitê ele recomenda todo o posicionamento técnico para a diretoria, só para poder deixar um pouco mais claro esse processo. Vitor, você está com a palavra. Perfeito. Só comentar um pouco sobre a China, acho que é um dos nossos principais parceiros comerciais. Explica também um pouco de resultado que a gente vê aqui, principalmente para commodities. Vale vem sofrendo muito, principalmente por conta dessa piora ali de demanda por conta de China, né? A perspectiva vinha sendo positiva até o ano passado para crescimento ali na região, mas a gente tem uma China que está fazendo o SWIFT ali, está fazendo uma troca, né? Eles estão focando mais no consumo interno, na demanda interna, que por enquanto não vem vindo. Então, possivelmente, se esboça ali você ter novas políticas governamentais para tentar estimular.
E construção civil, que é principalmente o que dá atração ali para esse consumo de commodities, principalmente minério de ferro, ele não vem vindo. Então, por isso que a gente viu resultado péssimo ali de Vale, né? A gente vê acompanhando o resultado que vem impactando um pouco a bolsa local. E aí que compensa um pouco, porque Bolsa vem evoluindo, né? Principalmente por conta Petrobras, outras empresas mais voltadas a consumo doméstico brasileiro, elas vêm sendo positivo. Mais especificamente para crescimento chinês, o que a gente vê é de uma piora de perspectiva, pelo menos no curto prazo, tá? Então ainda não vem vindo essa demanda interna, esse consumo interno em construção civil vem bem aquém ali do que se imaginava. Ok, obrigado, Vitor. Vitor é nosso analista de investimento lá da área do front de investimento, né? Que é a nossa gerência de investimento. Trabalha junto com a nossa gerente de investimento, que é membro do CAP, que é a Milene, está aqui também presente com a gente. Acho que vale comentar aqui, acho que como é a nossa primeira live, né? O motivo pelo Aham. qual a gente começou a diversificar um pouco mais em renda variável foi lá em 2020. Se todos lembram, durante a pandemia, a taxa básica de juros do Brasil ela chegou a cair em 2% ao ano, a taxa Selic. E aí, nesse cenário de juros mais baixo e que tende a acompanhar nos títulos públicos também, no caso das NTNBs, como o Sérgio comentou, que pagam inflação mais uma taxa de juros, nem esses títulos pagariam, a gente conseguiria bater a nossa meta atuarial. Aí, nesse cenário, através de estudos, né, com a consultoria de investimentos, a gente começou a diversificar ainda mais os nossos ativos, para que possibilitasse aí a gente bater a meta atuarial. Claro que é um ativo que vem trazendo bastante volatilidade aí ao longo dos últimos anos, como o Sérgio comentou, mas a gente já pode observar, pelo menos nos últimos meses, é o grande colaborador da nossa performance. Tá? Principalmente porque essa tendência de queda de juros da taxa Selic, como o Sérgio comentou também, hoje já tem uma reunião do Banco Central, né, do nosso Copom, e a tendência daqui para frente é de queda. Automaticamente, se eu tenho um juros mais baixo, as pessoas, os investidores, tendem a buscar mais risco. Então, por isso que a gente tem visto já uma recuperação nesse mercado. Além disso, as empresas que são negociadas, principalmente no índice Bovespa, que é o índice mais conhecido aí de renda variável, as que são mais de comércio, varejo, elas sofreram muito com esses juros altos. Então, ela vai pegar um crédito no mercado, o juros está lá em cima. O que a gente tem visto bastante no mercado, né? Em notícias que uma empresa ou outra está com dificuldade, porque os juros estão lá em cima. Então, a tendência dessa queda de juros, ela é favorável para o resultado dessas empresas, consequentemente, na negociação das ações delas no mercado. Eu acho que é isso, não sei. Bacana. É isso aí, eu acho que são os pontos mais importantes que a gente tem, a expectativa nossa para esse mês aí, né? Bom, gente, eu acho que no comitê alguém sempre também é importante a gente abrir para se algum membro do comitê tem algum comentário ou alguma dúvida ou queria esclarecer alguma coisa a mais. Já já nós vamos esclarecer as pessoas algumas perguntas aí, responder algumas perguntas, né? Mas é isso, gente. Eu acho que agora o nosso importante é amanhã, hoje à noite, a gente já está debruçado para saber o que a gente vai esperar de juros para a próxima reunião, né? Então, o mais importante de hoje é não só dizer que caiu, é ler o que foi divulgado junto com a queda de juros, que pode se formar aí pelo menos uns 4 cenários, né? Só para a gente passar aqui rapidamente. Pode vir um 0,25 com alguma redação não muito boa, que ainda existe algum susto. Pode ser um 0,25 que venha sinalizando que não, que está tudo bem. Pode ser um meio, um 0,50 dizendo que está muito preocupado. Pode ser o meio sinalizando que aquele é uma linguagem bem de mercado. Eu vou falar aqui e vou dizer o que é. Esse é o pace. O pace é o que vai dizer, que vai determinar que são as próximas quedas de meio e meio. Ou vem um 0,75 e aí é festa geral no mercado, porque aí realmente o mercado vai achar que foi uma mão muito forte de queda. Mas nós também temos que ter um cuidado que se vier um 0,75,
provavelmente pode ser que não venha nada em setembro, e a gente tem que ver a continuidade disso, né? A gente não faz gestão por fotografia, nossa gestão é um filme, então nós temos que tomar cuidado em qualquer coisa que venha, e a hora que sair o enunciado, a gente já está preocupado com a ata, que aí a gente quer saber como é que foram as votações, foi unânime, não foi unânime, tudo isso provoca oscilação no mercado. Nós não vamos atrás desse noticiário curto. A gente sempre aguarda o noticiário mais longo. Esse noticiário curto, a gente não faz parte dele, porque gestão de poupança previdenciária é diferente de gestão de patrimônio. É muito diferente, gente. Eu tenho que garantir a aposentadoria, inclusive, de quem já está lá e de quem vai chegar lá, né? Então, essa é a visão que a gente sempre gosta de passar, e a gente, às vezes, é muito cobrado no curto prazo, e eu vou muito e digo isso, gente, curto prazo é importante, mas o longo prazo é muito mais importante. Eu tenho que garantir para vocês um bom pijama, uma boa cadeira para ficar sentado na beira da praia olhando o mar, né? Se tiver chuva, chuva. Se tiver sol, com sol. Eu acho que esse é o principal foco da nossa gestão aqui. Ana, desculpa, você ia falar alguma coisa, eu atropelei. Não, era exatamente isso, qual era a expectativa da área de investimento, né, em Tá relação bom, à queda de juros, ou 0,25 ou beleza, 0,50, mas você já complementou aí todas as explicações. tá bom. Tatiana, está com a mão levantada. Assim, Então, eu, né, como atuária, assim, sempre estou com aquele foco lá no passivo, e uma premissa importante na apuração do meu passivo, né, no compromisso lá dos planos com os participantes, é a premissa de taxa real de juros de longo prazo. Eu queria só, né, que você pudesse só reforçar, resumir aí esse movimento de curto prazo que você está trazendo aqui para a reunião do cupom. Isso interfere, de que modo isso interfere na nossa premissa de longo prazo lá do cálculo atuarial? Eu acho que ele interfere pouco na realidade, né, Tatiana? A gente acabou de estudar isso agora, eu acho que a gente sentou na mesa aí semana passada, junto com o atuário responsável, né, que é o atuário da Rodarte, e a gente mostrou qual é a capacidade da carteira de investimento que ela tem no longo prazo, que ela tem uma capacidade de buscar juros considerado juro real bastante considerável. Isso na composição que a gente tem hoje, seguindo ela lá, né? Com bolsa de 10%, a gente não está nem aumentando o risco. Então, eu acho, e a gente vem discutindo isso, você já está na casa há bastante tempo, e eu acho que isso é um dos grandes feitos das nossas gestões aqui, pós-intervenção, é exatamente esse ambiente que a gente tem aqui, que a gente conversa a cabeça de quem olha para frente no passivo e quem olha para frente no ativo. A gente, é uma verdade, quem convive com a gente sabe isso, mas o mundo externo às vezes não percebe. A gente tenta semanalmente para a gente discutir como é que está passivo, como é que está o ativo. A gente não toma nenhuma decisão, tanto vocês lá no passivo quanto a gente aqui no ativo, de decisão importante que tem aqui, sem um sentar e conversar com o outro. Eu acho que não, Tatiana, é por isso que eu digo assim, no curto prazo, essa gestão de tesouraria, ela afeta no curto prazo. Óbvio que ela vai na veia, né? Você não rendeu aquilo que você esperava, ela vai na veia. Mas quando você puxa a corda no longo prazo, a gente percebe que essa coisa ela não é tão gritante assim, né? Eu tenho até uma pergunta que foi feita aqui, que eu vou só pincelar ela, que vai mais ou menos nessa linha, mas ela é uma pergunta que eu tenho que responder com mais detalhe técnico, né? Alguém faz uma pergunta aqui, eu não consegui me passar, mas desculpa, eu não consegui ver quem é, mas já a Ana vê para mim. Fala sobre uma expectativa do passado, né, que a gente não cobriu a meta atuarial. Eu até no início comentei isso, né, que a gente não vinha cobrindo a meta atuarial em função, principalmente, de 2017 nós tivemos muita baixa no passivo, 2018 nós tivemos baixa no passivo, 2019 a gente bateu a meta atuarial, 2020, 21 e 22 a gente não bateu a meta atuarial, em 20 a gente ficou do lado ali, colado, mas 21 e 22 a gente não bateu em função de que nós tivemos uma inflação elevada e nossa carteira não estava preparada para curto prazo. Nossa carteira já estava alongada. Nós ficamos praticamente parados em 21, em 22 nós começamos a comprar título público, que começaram a apresentar as taxas acima de 5,38, que é a nossa taxa mínima, que além de 5,08, a gente ainda coloca o custeio administrativo ali dentro. Então, a gente não compra só assim, 5,10 compra. Não compra não. Quando a gente cobra o dinheiro de vocês da administração, a gente já está remunerando o dinheiro acima dele.
Então, a gente garante a meta e garante já o administrativo ali. Só para a gente ter uma ideia como que a gente faz conta aqui. E essa conta a gente não chega sozinho, não. A gente usa aqui, tem aqui do passivo, tem a Tatiana, tem o Nus, tem a Elisete, tem gente de passivo aqui, e todo mundo tem informação na área atuarial. Então, quer dizer, isso é bastante importante. Então, participante que fez essa pergunta, nós vamos responder isso por escrito para vocês, que tem dados que a gente tem que colocar aqui dentro, e que não, eu não consigo explicar em 5, 10 minutos, mas a gente consegue escrever bem isso. Pode aguardar, que essa aqui eu faço até questão de responder pessoalmente. Pessoalmente, eu vou chamar a Tatiana para vir junto, que a gente vai falar de ativo e passivo aqui. Não que não envolva investimento, mas aqui daqui tem pergunta que envolve passivo, e coisa de passivo a gente quer responder também apurado, ok? Não, tá ótimo. Só um recadinho, Sérgio. Quem fez essa pergunta foi o Fernando. Eu vou pedir para quem fez as perguntas que coloque o e-mail e o telefone para no decorrer dos dias a gente fazer as respostas por escrito. Porque sem identificação a gente não vai conseguir enviar a resposta para o participante. Então, nós tivemos algumas perguntas que vão ser respondidas no decorrer dos dias, mas, por favor, identifique com e-mail e telefone, para que a gente consiga, né, enviar os questionamentos para vocês. As respostas dos questionamentos. Gente, eu acho que é isso. A gente acabou ultrapassando um pouco o tempo aí de vocês, mas a gente nunca consegue falar pouco. A primeira, ela deu um tempo maior, a gente explicou algumas coisas. A partir da próxima, a gente vai mergulhar basicamente só nos 2 meses, não precisamos mais explicar. Mas antes eu queria passar algumas informações que eu acho muito importante, entendeu, gente? Que é tipo assim, entre 2018 e até junho desse ano, o investimento deu um resultado positivo de 1,5 bilhão para essa carteira. Nós pagamos 1 bilhão de benefícios. Nós recebemos de dinheiro novo, que eu chamo que são contribuições e extras, né? 635 milhões. Né? Então, acho que e o passivo nosso subiu 700 e poucos milhões. Né? Então, essa é a conta que a gente faz para a gente ver, pagar 1,5 bilhão. Nós saímos de 5,5 bilhões de ativo, batemos 8. Né? Então, acho que essa conta, essa coisa da gente bater a meta atuarial a meta atuarial, ela tem um passivo que o passivo não sofreu baixa, porque o investimento sofreu baixa, não. O passivo se manteve igual, o investimento é que caiu. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu não volto nunca a falar de passado, mas toda vez que envolve o resultado dos planos, a gente é obrigado a falar isso. Ou seja, com menos dinheiro, nós tivemos que cobrir um passivo igual. Né? E esse dinheiro não foi uma variação negativa. Esse dinheiro foi baixado mesmo. E boa parte dele a gente não vai conseguir alcançar. Conseguimos aí os 300 milhões ao longo do tempo, mas também está chegando pelo fim aí. Tem algumas expectativas, mas isso é para um outro momento. Mas, de qualquer jeito, eu vou responder essa pergunta na íntegra, junto com a Tatiana, que eu acho que carece disso. Gente, agradeço de coração todo mundo. Peço desculpa por alguma coisa que tenha acontecido errado. A gente não buscou o ótimo, a gente buscou, sim, um ambiente de poder mostrar para vocês o que acontece aqui toda a primeira reunião do mês, e essa reunião ordinária. É exatamente isso aqui que acontece, né? Lógico que eu falo um pouco menos de passado, porque da nossa cabeça está um pouco entendido, mas não é problema nenhum voltar e responder. Obrigado pelas perguntas que enviaram, nós vamos responder todas as perguntas no menor espaço de tempo que nós conseguimos. Obrigado à equipe de apoio aí que possibilitou a gente montar essa live. Obrigado a cada um dos membros. Obrigado de novo ao Curi, obrigado ao Fernando. E obrigado a todos os gerentes pelos membros dos comitês aqui. Obrigado. Eu só não vou agradecer hoje, como é meu costume, o pessoal da limpeza, porque a gente não tem mais sede, a gente trabalha em casa, né? Mas obrigado a cada um que contribuiu com isso aqui. Eu fico sorrindo porque eu fico satisfeito que isso é mais uma novidade que a gente está lançando, e onde a gente vem dar publicidade às decisões que a gente toma, como que a gente toma a decisão, como que a gente pensa. Né? Infelizmente, como toma decisão, a gente não pode abrir o público, mas como a gente pensa, a gente pode abrir, e isso agora vai ser uma máxima, isso não se fecha mais. Né? Vamos caminhar aí, como eu falava ontem na nossa conversa, vamos caminhar para ter a TV Serpros.
em algum momento a gente vai ter aí, a gente está sempre se falando. Gente, obrigado de coração. Ana, está com você. Então tá ótimo. Batemos a margem de 108, né, participantes na live. Te gostaria de agradecer Bacana. muito. A parte das perguntas, elas serão respondidas. Só não esqueçam de identificar com e-mail e telefone, né, para que possa receber o e-mail aí com os esclarecimentos. Então, obrigada por tudo. Até o mês que vem. Com certeza a gente vai melhorar, trazer mais informações. A intenção é fazer um trabalho bem legal com todos os participantes e sempre ter essa interação, né, da equipe técnica de investimento, né, o nosso olhar, as principais decisões e assuntos que norteiam aí o nosso acompanhamento e monitoramento aí da nossa carteira de investimento. Obrigada. Ok, gente, até setembro. Tchau.